Boa noite, meus anjos! Como vocês estão? Estamos de volta ao período de live. Parei uma semaninha para descansar depois daquele lançamento, que aquele lançamento arranca nosso couro, né? Live de manhã, aula de noite, tem bastante coisa. E agora a gente está entrando numa nova fase, numa nova etapa, que é conversar um pouquinho sobre metas. A gente falou até semana passada sobre origens, sobre o contexto em que você foi criado, a família que você teve, que faz com que você tenha hoje comportamentos e atitudes e crenças, né, na vida adulta, na vida de adolescente também, óbvio. Então a gente falou muito sobre isso. E agora, chegando no finalzinho do ano, a gente quer começar a falar de metas, porque é quase que uma condição, né? Muitas pessoas fazem as metas, planejam suas metas em dezembro. Outras pessoas planejam suas metas em janeiro. Outras cometem um grande erro de planejar a meta depois do carnaval. Gente, por favor, não façam isso. É uma crença super limitante, porque se você ficar assim... Marcelo Felipe já entrou aí, ele vai estar aqui comigo hoje. Deixa eu fazer um convite aqui para ele, né? Só um minutinho. Tempos que eu não faço live com uma pessoa. Eu já tô aqui. Muito bem. Só pedir, Marcelo. Pronto, tá aqui. Marcelo, esse projeto juntos, que se chama Feliz Ano Novo, que vai acontecer no dia 19 de novembro. É um encontro para, no máximo, 10 pessoas. Oi, Marcelo, boa noite, bem-vindo. Qual o problema de planejar depois do carnaval? O ano só não começa depois do carnaval? Não, mas aí é porque eu estava falando assim, Marcelo. Não vou fazer nada em dezembro, novembro, porque novembro tem Copa, aí não pode. Aí daqui a Sai. pouco, dezembro é Natal, Ano Novo, não tem tempo. Aí janeiro eu quero tirar férias, fevereiro é carnaval. Aí já passou. É, só na outra vida. Boa noite a todo mundo, tudo bem? Hoje, então, a gente vai falar de por que a gente não alcança determinadas metas. Esse aí já é até um dos motivos, né? O e se, peraí, deixa eu esperar mais um pouquinho, deixa eu virar um... E aí você procrastina que nem percebe, né? Tem gente já se identificando aí, já estão rindo. Jéssica já está até rindo. Mas a nossa mensagem é que vocês façam agora, façam o quanto antes, façam todos os dias, assim como eu reviso o meu caderno de metas. A gente tem que entender que as metas elas são para serem alcançadas e para serem revisitadas e revisadas, e talvez até não me identifico mais com o que estava escrito ali, não quero mais, é o que a gente vai ver aqui hoje. E aí, Marcelo, eu peguei um vídeo que você postou, que foi um vídeo muito interessante, que você classifica simples assim, né? O porquê que a gente não alcança as metas. O link do consciente com o inconsciente, que a gente vai falar, o sou capaz, o mereço, né? É possível alcançar e está no momento certo. E Então, eu eu quero. pensei, e eu quero isso aí. E eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre isso, começando aí pelo eu quero, que é o mais fácil de se entender, mas é o mais complexo, porque a gente dá tanta desculpinha, né, pro não, eu quero sim e tal, enfim. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no trabalho e aí ela falou assim para mim, eu falei, mas por que você quer trabalhar nesse lugar? Aí ela disse, salário, meu nome, eu preciso, paga bem, todos os argumentos externos, né? Eu falei, mas você quer? Aí quando eu perguntei, você quer? Ela deu aquela pausa que a gente adora, né? Quando a pessoa dá uma pausa, e em seguida ela falou, então. Aí eu falei, acho que Então é você... lá em São Paulo enrolando, né? Aqui no Rio, veja bem. Acho que a primeira coisa para a gente, para o pessoal talvez que não tenha assistido o vídeo, é resumir assim. Primeira coisa, para eu chegar no lugar que eu quero, meu consciente e meu inconsciente precisam estar na mesma direção. Na melhor das pesquisas, esse consciente que a gente está usando agora para conversar são 5%. Os outros 95% tá aqui, ó, nos bastidores da nossa mente. O que acontece muitas vezes? Eu falo, minha meta é vou comprar meu apartamento, vou mudar de emprego, vou emagrecer 10 quilos, não importa o que seja. Conscientemente, esses 5%, beleza, estão lá para dentro, estão para jogo, no melhor dos cenários. Mas e os outros 95%? Se eles puxarem a cordinha para o outro lado, quem você acha que ganha? Esses 5% está puxando para cá ou os 95% para lá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos nos sabotar. E o que tem nessa caixa aqui de Pandora?
que sabota a gente? Tem um monte de coisa que a gente precisa resolver para alinhar no caminho que a gente quer. O que eu citei no vídeo para a gente debater hoje são 5 dessas coisas. Eu quero realmente a meta? Ela é possível? Eu sou capaz? Mereço esse negócio? E está no momento certo. Então, a primeira delas, como você falou, eu quero. Isso, Ale, é uma coisa muito importante. É bem o que você falou. Quando você vai ouvindo a pessoa empolgada falando, de repente todas as referências do que ela está falando estão do lado de fora. Calma aí. Você perguntou para todo mundo, está alegrando todo mundo. E esse coraçãozinho aqui? Quando é que ele vai ficar feliz? E aí Para ele começa ficar a feliz. incongruência, né, Marcelo? E aí eu falei assim, você está com uma Exatamente. incongruência na fala. Toda semana ela fala assim, não, eu não vou lá hoje não, eu vou faltar. Não, deixa que eu chego atrasada. Aí você começa a ter incongruências no falar, no se comportar, mas você está afirmando que quer continuar lá. Então, estão percebendo, gente, como é que a gente se boicota por conta desses 95% do inconsciente? Porque você, de fato, não quer sentir. Essa é a nossa proposta que a gente vai fazer nesse encontro do dia 19 é um pouco diferente, ou muito diferente, porque a gente não vai escrever as metas no papel. A gente vai conseguir fazer essa conexão, né, Marcelo, com o nosso coraçãozinho. É isso aí. Você vai parar de pensar um pouco em meta para começar a pensar em caminho. Você vai se conectar com aquilo que você quer e aí você vai dizer o que você quer. E a gente vai fazer um monte de exercício para limpar um pouco disso. E nessa brincadeira, a gente vai usar tudo que tiver disponível, entre hipnose, mindfulness, meditação, constelação, pensamento sistêmico, inteligência emocional. Então, a nossa ideia é trabalhar um pouco disso de uma forma não habitual. Porque o habitual é você pega aí teu caderno, escreve as metas, vambora, vou fazer, cheguei numa, não cheguei na outra, mas tá aí, e aí? Por exemplo, compartilhando até com você, se eu falar que já tem anos que eu não tenho nenhuma meta maior, eu só tenho caminho. Eu aponto para ali, eu sei que é para ali, tudo que vem para ali eu jogo. Pensa que você tem um caminho na sua vida, por exemplo. Se você está naquele caminho e, sei lá, você atrasou um pouco, tá trânsito para você ir para algum lugar, você ainda está no caminho, concorda? Se parou tudo, você teve que parar lá no hotel para estacionar, o trânsito deu ruim, caiu uma árvore, você continua no caminho. Quando eu não atingo uma meta, eu não estou mais no meu caminho. Eu estou definindo aquilo como uma meta. Quando eu defino um caminho, eu tenho várias coisas que eu vou fazendo naquela direção. Mesmo quando alguma coisa não dá certo, tem sempre algo que eu vou aprender para permanecer naquela jornada. E a base para você começar a pensar nesse caminho é você querer. Esse é o ponto fundamental. A É, segunda base é é você importante achar que é possível priorizar o isso. caminho. É importante priorizar Sim, o caminho, porque se você não entende a riqueza disso, isso te deixa ansioso, nervoso, não estou conseguindo. E, na verdade, são testes, né? A vida é flexível, a vida é composta de várias operações em que você vai testando uma aqui, não funcionou, outra ali, outra ali, outra ali, até que funciona. Só que a mente está bem imediatista. Então, e trazendo isso para o pensamento sistêmico, a gente precisa aprender que a vida tem metas melhores para nós do que nós mesmos. E eu preciso entender qual é a grande meta da vida para mim. Eu não vi mas essa grande essa é meta para bem mim. profunda da galera alcançar, né? Essa é mais É, profunda ainda. quando eu falo da vida, é que a referência não vai estar mais lá. Eu preciso ler esse negócio todo, eu perceber como o meu sistema encaixa. Tá na hora da gente parar de ficar olhando só para a gente ou só para o outro. Tá na hora da gente entender o todo. Se eu não Uhum. entendo o todo, eu não consigo perceber as peças do quebra-cabeça. Se eu não percebo as peças, dificilmente eu consigo montar um quebra-cabeça que vai realmente me deixar feliz. E os E esse é o movimentos, nosso desafio. né? E Os os movimentos, esse movimentos, é o a nosso desafio. fluidez. A Hein? fluidez é importante a gente perceber também. Agora, para a gente fechar aqui a parte do quero, a meta, eu acho que cabe aquela pergunta assim: quando você se imagina alcançando a meta, ou no caminho da meta, ou até mesmo no seu lugar de trabalho que você esteja aí hoje, você está um pouco em conflito, se fica, se não fica, o que você sente quando você vê, quando você escuta? O que você está Bate esse sentindo? coraçãozinho assim. Faz essa pergunta. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu sinto que eu deveria, eu sinto que eu gostaria de falar isso. Não, isso não é sentir, gente. Sentir eu sinto alegria, eu sinto conforto, eu sinto paz. Isso é sentir. Eu percebo que eu... Não, isso não, perceber também não é sentir. Então, se faz essa pergunta aí do querer da meta, o que você sente quando você alcançou a meta? Isso é uma checagem boa de ecologia, que a gente vê se realmente você vai ficar felizão
quando estiver na meta ou não. Vai desconforto. Pegando aí, eu já vou passar para o Eu Mereço, que eu lembrei aqui de uma mentorada minha. A gente estava fazendo essa checagem de metas e aí ela se viu na cena. A cena dela, uma das metas dela era casar e ter uma família. E aí eu falei assim, como é que tá isso aí? Que eu percebi, né, que o rostinho dela já não estava igual. Aí ela falou assim, eu não mereço. O que tá te incomodando? Ela falou assim, eu penso que eu não mereço ter essa família. E aí como é que se alcança, né, Marcelo, quando vem essa ficha, que é uma bela de uma ficha para a gente trabalhar, né? E aí vem um monte de justificativas mentais. Ah, não, filho não é para mim, esse negócio de casar não é para mim. Eu escuto a galera falando todo dia, em atendimento, um monte de coisa que não é para mim. Mas a pergunta básica é, cara, quem está dizendo isso? É a voz do teu sabotador, que não consegue eliminar essa parte da sua vida, ou é a voz do seu coração? Uhum. Porque quando é a voz do teu coração, você não precisa falar isso. Você é aquilo. Como a gente falou antes, essa meta precisa ser sistêmica, esse caminho precisa ser sistêmico. Por isso que a gente tem que aprender a ler o que a vida tem pra gente. E quando a gente lê o que a vida tem pra gente, tem um grande desafio. A vida vai mostrar pra gente o nosso ponto fraco. Ela vai mostrar aquilo que a gente não está fazendo. Talvez a grande meta de todos nós aqui não é chegar no lugar que você escreveu no papel. É alcançar o lugar que você ainda não viu dentro de você. É descobrir as coisas que tem aqui pra dentro que você não olhou ainda. Porque se eu não abro isso aqui e entendo, e essa é a nossa ideia, essa vivência, abrir aqui e olhar aqui dentro. Eu não sei o que tem aqui. Eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou definir o que eu quero? Aí já entra outra bagunça. Como é que eu vou dizer o que eu quero se eu não sei quem eu sou? Eu preciso integrar essa identidade, saber quem é o Marcelo, saber quem é a Alê, saber quem é todo mundo que está aqui individualmente. Você precisa olhar no espelho e perceber que o ser humano que está ali é além desse corpinho aqui. Uhum. Tem algumas coisas aqui dentro que você precisa abrir e você precisa cavar. E quando cavar, vai doer um pouquinho. Mas quando você limpar esse negócio e ficar aquele vazio, vai dar aquela sensação de vazio. Nossa, tá vazio, tá faltando coisa? Não tá, não. Pela primeira vez você limpou o salão e agora você pode arrumar do jeito que você quer. É o seu salão, é o seu coração. Essa é a nossa ideia. Não adianta pensar na meta se você não limpou seu salão interno aqui. E aí vem o merecimento. Eu preciso tirar isso. Se eu não passar o pano aqui e limpar esse negócio, e olhar e não ver o vazio, mas ver o que eu tenho agora para agregar por mim, cadê meu merecimento nisso? Né? Cadê o merecimento? Eu escolho olhar o vazio ou eu escolho olhar o espaço que eu tenho para criar agora que eu nunca tive? É bem profundo isso que a gente está falando, mas ele é mais orgânico quando a gente trabalha desta forma. Ele é mais visceral e é mais fácil de acontecer o caminho e a meta que você quer alcançar quando você olha para dentro. E às vezes é difícil, né, Marcelo? Às vezes a gente faz umas perguntas, a resposta ainda vem uma resposta muito mental, a gente insiste em não seguir tanto o nosso coração assim. Mal sabemos de que quando a gente segue o coração, ele dá o caminho certo, é ele que dá o norte. Né? A mente atrapalha bastante. Se a gente silenciasse a Difícil nossa ouvir. mente, silenciasse um pouquinho a nossa mente, escutasse o que a gente sente. Eu estou lendo um livro chamado Os Caminhos da Intuição, né? Ele fala o tempo inteiro isso, escuta esse sentir, que na verdade é o que muitos falam que é intuição, e que não tem tanta relação assim com espiritualidade. Pode ter, como pode não ter, né? A gente depende aí Vai para o modelo de cada um. exatamente, do conteúdo de cada um. E aí a gente falou do querer, falou do merecer, e essa eu gosto muito. Está no momento certo. Porque muitas vezes a nossa cabeça está querendo algo aceleradíssimo. Quando que será que tá? Será que é a hora? E aí a gente pode também começar a checar o entorno. Quem fica impactado quando eu tomo essa decisão? Como é que eu fico quando eu tomo essa decisão? Dá uma olhada no sistema ao seu redor, né? Nas perdas e nos ganhos que você vai ter. E aí, de repente, você consegue chegar nessa conclusão, se realmente está no momento certo ou se tem algo antes que você precisa dar uma checada. Esse é o ponto. Não necessariamente aquilo que eu quero é para ser feito no momento que eu quero. Eu preciso sentir também o time desse negócio. Porque às vezes eu preciso alcançar alguns degraus aqui dentro para poder chegar naquela paisagem.
Só que se eu não olho os degraus, eu só olho a paisagem, às vezes eu vou cair lá de cima, porque eu não vou ter perninha para dar um salto. Então essa reflexão é fundamental. Cara, isso aqui é o que eu quero. Legal, anota. E vai para dentro de você de novo e pergunta. Beleza, é o que eu quero. Mas este é um momento? Então, ó, dando meu exemplo aqui, eu parei de decidir o que eu quero com a cabeça já tem um tempão. Não dava certo mesmo, eu só errava. Então, no meu caso aqui de engenheiro, não tinha muita escolha, tá dando errado. Conheci a esposa só seguia o coração e dava certo. Eu falei, eu acho que eu vou pegar esse modelo aqui e vou começar a treinar esse modelo aqui dentro de mim. Comecei a treinar, não é que deu certo, cara, eu não quero nem saber do cabeçote. Eu só agora organizo, o coraçãozinho mandou para lá, eu organizo. Ó, vou contar um segredo para vocês aqui, mas vocês, por favor, não contam para ninguém. Quando eu trabalho com a Alessandra, ela quer escrever o negócio todo e planejar. Eu falei, para que isso aí, Ale? Quando chegar ali, a gente faz. Como é que vai ser a live? Não sei, vou descobrir na hora, tá vendo? Ó, vem daqui, eu traumatizo ela. Ela tem até que pintar mais o cabelo, tá vendo? Ela troca as cores, porque eu deixo ela de cabelo branco trabalhando. Mentira dele, que nós gravamos 20 aulas do básico de PNL, sem nada escrito, eu e ele, só no sentir, tá? Então a gente sabe se conectar. Tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Progressão pedagógica, o conteúdo está de qualidade. Mas foi na conexão e no sentir. Poucas reuniões e a gente deixa a fluidez tomar conta. É bom, é bom, é bom. Consegui um parceiro mais ousado do que eu, para não falar doido. A palavra é maluco, né? Mas a palavra é maluco. Legal. Esse tá no momento certo, eu acho legal da gente falar um pouquinho mais, que às vezes meu coração já está sentindo que ali já deu, aquele ciclo encerrou. Eu estou segurando aquele ciclo pra caramba. Pode ser que eu esteja segurando por apego, por medo, de não saber ficar sem tanto tempo aquele trabalho ou aquele relacionamento, né? Ou porque eu não posso naquele momento. Então, assim, eu já entendi que eu não quero mais trabalhar com isso. Como eu dou muito aqui o exemplo quando eu trabalhava com educação física, meu coração chorava que eu não queria mais, mas eu entendia que eu ainda não conseguia fazer o ciclo. Você também passou por um ciclo de mudança desse, né, Marcelo? E que aí a gente precisa entender que ainda não está no momento de chutar o balde, que não é assim. Ah, vamos ouvir o coração. Viva! Pedir demissão amanhã. Né? Isso não é o coração. Isso é o burburinho mental e não aguento mais esse negócio, chega. Calma, não é assim que funciona a vida. A gente precisa de maturidade nessas horas. E assim, para dar um exemplo bem simples desse negócio, eu lembro quando eu vim morar na casa que eu moro hoje, eu fui para Portugal dar um treinamento e aí morava no Recreio e começou a ficar perigoso. Quando veio o BRT, começou a ter assalto, minha esposa tinha que ficar sozinha quando eu viajava muito. E essa vez, quando eu ia para Portugal dar treinamento, eu passava 15 dias às vezes. E ela todo dia, de manhã, de noite, sendo que levar cachorro na rua. Cara, eu vim no avião com o sentimento que está na hora de mudar. Mudar para um condomínio de casa, que aí a gente tem mais espaço, não tem esse negócio, melhora. Aí entrei, abri a porta da casa e falei, amor, vamos mudar? Vamos arrumar uma casa pra gente? Ela, vamos. Legal. Escutei na hora, comecei a pesquisar. Ali, a mesma casa eu fechei 3 vezes, porque tinham fechado o meu apartamento. Os 3 cancelaram meu apartamento, eu nunca consegui comprar a casa. Aí chegou um momento, naquela época eu ainda era um pouquinho, sabe, rápido para querer fazer a coisa. É para mudar, vou mudar semana que vem. Ali. E o negócio não andava, não andou. Aí chegou um momento que eu falei, calma, na hora certa. Um dia minha esposa está saindo de casa e fala, procura lá no lugar que a gente mora hoje, que é o lugar que na verdade a gente queria morar, mas não tinha muita condição na época. Procura lá. Cara, eu entrei e achei a casa, fui no dia, vi a casa, levei ela no dia seguinte, vi a casa, fechei a casa estruturalmente, sem ter meu apartamento fechado. Fiz um bololô financeiro do caramba, mental, organizacional para chegar lá e deu tudo certo. Mas no tempo certo. São coisas que eu me considero que eu já faço bem isso, mas eu ainda não chego no nível da minha esposa para fazer isso. Quando ela bate e fala, quando a gente está conversando, ela fala de alguma ideia, eu falo, calma aí, isso aí tá vindo da cabeça ou do coração? Se for da cabeça, esquece que tu vai perder na argumentação. Se for no coração, eu calo minha boca aqui e a gente vai fazer porque eu nunca ganhei. É tipo nesse nível. Por quê? E às isso vezes, ainda tem que minha muito. Escutar isso aqui, essa voz. Às vezes a gente precisa... Eu atendo muitas pessoas, muitas, assim, 90%, estão querendo algo um pouco maior na carreira. Quando surge um algo maior na carreira, desequilibra completamente. O que é que eu faço? Me chamaram e agora a entrevista é amanhã.
dá um tilt, né, Marcelo? Quando você precisa saber se é o momento certo, se você vai fazer. Porque a mente começa a falar muito alto, ela grita, né? Tipo, o que você está fazendo? Para com isso. E você não O deixa que limiar da essa crença fluidez. sempre gera isso. Calma, vai para a entrevista, vê o que vai acontecer, um passo. Mas e se o outro trabalho. Calma, o outro trabalho não falou nada ainda, tudo no seu tempo. É o limiar da nossa crença, né? Esse limiar da nossa crença sempre causa desespero, porque a gente está saindo da zona de conforto. E sempre que cada um de nós vai alcançar o próximo nível, nós vamos ter que sair da zona de conforto. Vai dar um friozinho na barriga de qualquer um. Provavelmente Jesus e Buda tiveram um friozinho na barriga quando resolveram fazer essas ideias revolucionárias que eles andaram fazendo por aí. Isso serve para todos nós. Quando você chega no patamar, no parâmetro da tua crença, você precisa dar um passo a mais. E para dar esse passo, você precisa acreditar no que está dentro, porque você não consegue ver mais o que está do lado de fora. Então, ou você confia e entende o processo, ou você não vai. Eu hoje estava caminhando e aí eu vi assim, um lugar que eu trabalhei há muitos anos atrás, que era um lugar meta, era um lugar máximo, era um lugar que me dava frio na barriga, que eu falo assim, nossa, hoje eu já levo isso com tanta naturalidade. Então, também é interessante a gente olhar para metas do passado que já deram muito frio na barriga, que nós conseguimos recursos para alcançar, quais caminhos a gente seguiu, quais estratégias, quais comportamentos a gente teve, para que hoje, quando a gente trace novos objetivos, a gente fala, eu já passei por esse frio na barriga, eu já sei como é que é, eu já aprendi alguma coisa aqui. A gente não entra zerado, né, nessa situação. E aí a gente vai passando agora para o eu sou capaz. Essa é um calinho no pé. Quantos já ouvimos assim que recebem uma promoção e dão uma balançada falando assim, eu não sou capaz. E agora? O grande desafio do Eu Sou Capaz, vamos imaginar que você planejou alguma coisa que você quer para daqui a um ano, para daqui a 2 anos. A gente já olha como se hoje, acabei de planejar, está acabando de começar o caminho, eu já estou olhando hoje como se eu tivesse que ter habilidade daqui a 2 anos na frente. E eu não tenho, eu tenho 2 anos para construir essa habilidade. Então, a habilidade se constrói, mas eu preciso acreditar em mim. Cada um de nós que estamos aqui precisamos acreditar no nosso próprio taco. Isso não quer dizer que você é melhor do que o outro, quer dizer que você consegue exercer o máximo da sua habilidade, da sua capacidade. E você, eu, todos nós aqui vamos ter sempre que aprender. Então, ponto inicial disso é, você pensou no que você quer? Lembra que hoje é o dia 1, não é o dia final onde tudo se realiza. Então você tem todo esse caminho para construir o que você quer. Você tem toda essa jornada para aprender, para fazer o curso, para estudar, para ler o livro, seja lá o que for. Isso mostra que a habilidade se constrói. Mas para isso eu preciso acreditar em mim. Eu preciso saber que eu tenho habilidade para chegar lá mais cedo ou mais tarde. Se tiver um caminho muito curto, aumenta. Mas jamais deixe de acreditar em você se é isso que você quer. O acreditar em você é quem você acredita que você seja. Que às vezes quem você acredita que você é, nem sempre é quem você é. Às vezes o externo tem uma leitura sua que é uma leitura, nossa, olha como ela trabalha bem. Minha mãe esses dias falou, poxa, Alessandra, às vezes as pessoas me elogiam tanto no trabalho, eu queria acreditar em tudo isso que falam. Então, é um pouquinho dessa dissonância entre quem eu acredito que sou e quem de fato eu sou. Porque se você se acha bom pra caramba em XPTO, talvez fique mais fácil você alcançar determinadas habilidades e competências por você acreditar em si mesmo. Não é para aprender a mexer em planilha? Eu vou dar conta disso. Né, Marcelo? Mais ou menos por aí. Sim, sem dúvida. Bom, Próximo. Próxima. É Ninguém possível? perguntou nada aqui, Ali. É Pergunta aí, gente. verdade, é que a gente está muito Lembra só, gente. falante. A gente que trabalha com isso é tudo carente. A gente precisa de pergunta, interação. Fala com a gente. Não deixa a É gente falando verdade, sozinho tem aqui. tanta Fala gente alguma coisa legal aí se você está assistindo. gostando, né? Faz uma pergunta, conversa com a gente. Ajuda a gente a te ajudar, ajudar a gente aqui, vai. É Mas verdade, fala aí o interage próximo. aí com a gente, interage com a gente. Podem fazer perguntas, porque a live já está chegando ao fim. Vocês sabem que as nossas lives são pitches de live, são curtinhas Isso com aí. Até bastante porque eu tenho que conteúdo. fazer outra live daqui a pouco. Hoje está só live. Exatamente, exatamente. E para a gente fechar, é possível? É possível alcançar essa meta? Às vezes eu vejo umas metas assim, isso em um ano, mas em um ano é possível? Ou é seu pensar acelerado que você queria que acontecesse logo, né? E isso pode te gerar uma É. ansiedade. O tempo vai ser importante para você definir isso. Por exemplo,
Do dia que eu escrevi 10 coisas que eu queria alcançar na minha vida quando eu tinha uns 20 anos, e uma delas era, por exemplo, escrever pelo menos um livro que contribuísse na vida das pessoas. Até o dia de sair o primeiro livro, levaram praticamente 10 anos. Hoje, talvez, eu faço o livro em 3 meses. Então, tem uma diferença tremenda se eu decidir hoje que eu vou escrever um determinado livro quando eu tinha 20 anos de idade para fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa mensurar bem esse tempo, porque esse tempo vai ser algo que vai te dizer se algo é possível ou não. Como é que eu vou escrever um livro com 20 anos sem ter a experiência? Até porque eu não queria escrever uma ficção. Eu queria escrever algo de autoconhecimento, para você olhar para dentro. Eu só consigo fazer isso se eu mergulhar dentro de mim, encontrar as respostas aqui dentro. Então, isso leva tempo. O que você quer? Qual o tempo para isso? Não tenha pressa no seu caminho, tenha consistência. Tem aquela brincadeira, ó, se você botar a tartaruga e o coelho ou a lebre lá para correr, normalmente quem ganha é a tartaruga. Porque a tartaruga vai retinho para o lugar que ela quer ir. O coelhinho fica pulando para um monte de lugar, ele é muito mais rápido, ele é veloz, mas ele muda de direção muito rápido. Então, o principal é você saber a sua direção. E acreditar que se você der o passo, se você botar um tijolo por tijolo, a sua casa vai ser construída. E assim por diante. E entender que algumas coisas podem não mais fazer sentido. Exemplo, se Marcelo há 20 anos atrás que queria escrever um livro e de repente isso perde sentido para ele, tudo bem. Que algumas pessoas acreditam que por pensar e sentir naquela época, precisa ser assim até hoje. Eu conheci pessoas que falaram assim, mas eu escrevi isso, mas não faz mais sentido para você. Então não precisa. Você mudou, você está pensando diferente, você viveu uma experiência diferente que fez você se conectar com outras coisas e está tudo bem. Você quer ler a perguntinha aí, né? Lê aí você, porque tá batendo no branco da minha camisa, eu só tô vendo um pedacinho aqui. Tá Deu bom. ruim aqui. Não vou sair da frente aqui para aparecer. A capacidade e o merecimento podem interferir uma na outra? Acredito que sejam dois lados da mesma moeda, não? Dona Rafaela. Agora eu vi aqui no computador, que eu deixei o computador aberto. Capacidade e merecimento. Na verdade, elas vão trabalhar juntas, porque você pode ter uma bem definida, mas a outra não. Só que elas tendem a se misturar um pouquinho. Porque acreditar na sua capacidade é uma coisa, acreditar no seu merecimento é outra. Ali, por exemplo, se você acredita no seu merecimento, você pode ter motivação eterna para fazer. Se você quer e acredita no seu merecimento, você pode ter motivação eterna para chegar lá. Mas parece que você nunca constrói tudo que você precisa para chegar lá, porque é habilidade. Se você tem habilidade, acredita na sua capacidade e você quer, mas não acredita no seu merecimento, toda hora vai rolar um sabotador, vai aparecer alguma coisa que você tem que resolver, uma metinha antes, ou um imprevisto para você usar aquele dinheiro que você precisava para comprar o teu apartamento. Então, os sabotadores eles vão ser um pouco diferentes, mas eles vão trabalhar juntinhos. Na verdade, essa estrutura de possibilidade, capacidade e merecimento são as 3 estruturas mínimas que a gente tem que investigar toda hora que eu digo que eu quero alguma coisa. Isso aqui vem lá da PNL dos níveis mais avançados lá do Master. A Rafaela faz Practitioner, está terminando o Practitioner. Então, quando você chegar lá no Master, quando você for passear lá no nosso curso lá, você vai ver que essas 3 bases, elas são a estrutura mínima do mínima que gera sabotadores. E elas vão falar entre elas, junto com eu quero. Porque também não adianta você ter possibilidade, você ser capaz, você acreditar que você merece, mas quem quer isso aí é meu pai, minha mãe, meu tio, o dono da empresa, sei lá, meu amigo, minha irmã. Não vai O eu quero gera uma ação poderosa. E o que gera poder no mundo, na nossa vida, é ação. Por isso é importante focar nos caminhos, porque você vai se movimentando até alcançar a meta. Rafa, eu vou dar um exemplo aqui. É um exemplo bem forte, tá? Mas é real. Eu tenho uma aluna que tem total capacidade de ter um excelente relacionamento. Ela lista, eu sou uma pessoa agradável, tenho boa aparência, ela vai listando todas as capacidades, trabalho, tem meu dinheiro, né? Mas lá no fundo, em um dos trabalhos mais profundos que a gente fez, ela acreditava também que não merecia um relacionamento, porque há muito tempo atrás ela fez um aborto. Então isso estava lá nos 95% que o Marcelo falou, e que ela não conseguia entender por que ela não parava com o relacionamento. E era sempre ela que terminava os relacionamentos. E ela não ficava claro do porquê. Então, mais ou menos isso. Às vezes a gente... Um dos exemplos trilhões que a gente pode dar aqui
em relação a ter capacidade de merecer. É a mesma coisa que o Marcelo falou aí, dos boicotes que a gente pode dar. Eu tenho capacidade para juntar dinheiro para comprar uma BMW. Mas eu mereço ter uma BMW? O que meus pais vão achar? E aí começam os pensamentos que geram crenças que fazem com que você não obtenha o seu tão sonhado sonho, né? Meta, enfim, que vem. É essa profundidade que a gente vai chegar no dia 19, né, Marcelo? Ainda tem um desafio. Vou pegar o exemplo da BMW. Quem quer a BMW? É o meu ego ou a minha alma? Porque aí vai ter outra diferença. Mas nesse aqui a gente não vai falar hoje não, senão vai dar muita confusão no cabeçote aqui. Mas a moral da história também é que encontrar o teu eixo é separar o teu ego, o funcional, daquilo que você realmente é, a tua essência. Qual dos dois você está alimentando? Você está criando uma meta para qual das duas partes? Ali. O ideal é que você crie alguma meta que combine as duas, que faça as duas fazerem sentido. Pegando o exemplo do carro, se eu tenho um carro para mostrar um status, quem que eu estou alimentando ali? É o carro que é importante para mim? É a casa que é importante para mim? É poder viajar quando eu quero que é importante para mim? É poder ficar no meu cantinho, mas não pensar se eu quiser ali comer num restaurante e comer, pensando, por exemplo, no lado financeiro, o que é importante para mim? Quando eu falo de relacionamento, normalmente, quando a gente atende alguém que está com problema no relacionamento, ou quer encontrar, como o exemplo aí seu, Ale, alguém que não consegue ter uma família, não consegue estruturar, isso vai passar em algum grau, porque ela criou um perfil também do que é a pessoa ideal na vida dela. E esse perfil está baseado naquele monte de crença. Entre elas, mereço, é possível, eu sou capaz, é para mim, não é para mim, eu quero, não quero, quero assim, quero assado. Aqui no meio também está misturado o que é meu, o que é do mundo, o que é dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus pais, que eu estou projetando aqui. Se eu não limpar esse negócio aqui, esse relacionamento nunca vai ser aquilo que eu faço aqui dentro. Por quê? Ela tem um pedacinho de um monte de gente, de um monte de coisa. Então eu preciso sempre olhar esse sistema para harmonizar o que eu quero. Se eu não olho o sistema, você pode até alcançar a sua meta, mas não necessariamente você vai alcançar a sua felicidade. Bom, gente, estamos chegando ao final. Obrigada pela sua pergunta, Rafa. Foi uma pergunta maravilhosa. Semana que vem temos mais live, não é isso, Marcela? Vamos aprofundar ainda mais. Vamos aprofundar ainda mais esse tema. E o nosso encontro presencial no dia 19. Vão ser 7 horas direto de imersão, onde a gente vai limpar a casa, organizar as ideias, os contextos, os sentimentos, o sistema, o querer, o sou capaz, tudo isso ao mesmo tempo. Com muita vivência. A Priscila escreveu aqui, beijo, viu, Priscila? Obrigado aqui por compartilhar. A Priscila também cai dentro da PNL, já está acostumada, está matando a saudade, né, Priscila? Vamos lá, bota aí, encaixa as pecinhas de novo e manda ver. Nosso evento vai ser bem legal. Quem tiver interesse, manda pra gente aí mensagem no privado, que a gente fala um pouquinho mais. Vai ser uma coisa bem bacana para você criar de dentro para fora o que você quer e dar uma limpadinha aqui nesse sistema. Só que vão ser com poucas pessoas, porque esse tipo de evento não dá para fazer com muitas pessoas. Sim. E vai ser num lugar legal, né, dona Lê? Bem bacana, bem intimista. Vai ser na minha casa. Fazer lá para Niterói, lá na casa dela, para dar esse workshop com vocês, no meio da natureza. Tá vendo só, né? Mas eu vou. Beijo, gente. Boa semana. Obrigada, Beijo. Marcelo. Beijo, Lê. Se cuida.